Boa noite, bem-vindas. Estamos aqui aguardando a nossa convidada de hoje, a Aline, para a gente dar início aqui à live do nosso Dia da Mentira. A gente tinha começado a transmissão, mas eu já tinha me apresentado, falado algumas coisas sobre a Aline, mas a conexão caiu. Então, a gente vai retomar agora. Ela estava no ponto que ela ia começar a fazer a apresentação dela. Depois eu faço a montagem dos vídeos e coloco juntos, né, no IGTV lá para todo mundo acompanhar desde o início. Mas eu Entendi. passo a palavra então para a Aline se apresentar e falar um pouquinho mais dela aí. Então tá, primeiro eu te agradecer, né, amiga, que essa live estava caindo de madura, que a gente planejou um tempão, nossa expressão aqui no Instagram é super complementar, né, e a gente é tão amiga, a gente fala tanto desse assunto, e graças a Deus estamos aqui, conseguimos, né, materializar isso, então tô muito feliz, acho que vai ser super divertido. Então, eu sou a Aline de Moura, Aline Vibe, né, no Instagram, porque a Aline tem muitas, mas a Aline Vibe só tem uma, que é uma pessoa que eu sou colega da Niri na Justiça Federal, né? A gente trabalha, como eu brinco, na Matrix com esse servir, que também é um serviço, mas eu gosto de servir também de outras formas. Eu gosto de escrever. Eu acho que, na verdade, agora a Niri sabe que eu estou num momento de redescoberta de mim mesma. Então, eu já nem consigo dizer que eu sou instrutora de yoga, yoga dance, que são formações que eu fiz, guardiã de círculo feminino, que a Aniri participa, inclusive, que nós temos um círculo de mulheres maravilhoso, a Roda de Deusas. E, enfim, trabalhar com o que eu já fiz, já estudei de CNV, essas coisas que eu também compartilho aqui no Insta, mas hoje eu acho que eu sou basicamente uma pessoa que gosta de escrever e fez todas essas formações porque também traz muito para o corpo essa coisa de autoconhecimento, né? E desde que eu comecei a me botar minha cara no Instagram, que eu sempre gostei de escrever e publicar textos, a maternidade foi um tema super. O que eu acho que o que eu mais escrevi, né? Espiritualidade, que é um tema que eu sempre tive, fui uma buscadora. Mas a maternidade é a minha sombra, é o meu ponto de ferida. E eu falo da sombra materna nesse sentido, assim, de ser um lugar escuro em que não é fácil de lidar e onde a gente tem uma oportunidade muito grande de evoluir, né? Então eu escrevo sobre isso e fiz esse blog. O diário começou como o diário de uma péssima mãe, né, amiga? Eu lembro. Sabe? Porque assim, eu pensei, como que eu vou dar um nome nesse negócio? Que eu quero falar a real da maternidade, como é difícil para mim, como dói, ver se as manas também se sentem assim. E eu tinha esse julgamento na minha cabeça, que obviamente sempre é a gente primeiro que se julga, né, quando a gente sofre com julgamento, mas eu ouvia muito isso. Ah, isso é coisa de uma péssima mãe. Ninguém fala na tua cara que tu é uma péssima mãe, né? Mas as pessoas falam assim, ah, mas isso é uma coisa que só uma péssima mãe faria. Então, como eu queria me assumir como uma péssima mãe, porque então se você é ser péssima mãe, se não gostar da maternidade, mas amar as filhas é ser péssima mãe, sou essa pessoa. E aí botei o nome. Mas depois que eu vim para Chapada, que aliás é um lugar onde eu tô hoje, tudo muito sincrônico, eu descobri, eu mudei essa vibe, entendeu? Porque eu não sou péssima mãe em coisa nenhuma, eu sou uma ótima mãe, eu amo muito as minhas filhas, eu trabalho muito essa sombra dentro de mim para melhorar para elas como mãe, como ser humano, colher essa oportunidade, né, da sombra que é sempre tão rica da gente ter mais luz. Então isso é ótimo. O que eu sou é meio louca mesmo, sempre fui em tudo, meio fora do padrão, e uma mãe que fala disso, né? Então virou diário de uma louca mãe. E estão aí para conversar sobre isso, militar um pouco, né, amiga? Eu tô bem militante agora, porque eu acho que é necessário a gente falar para salvar outras mulheres de cair no ponto da maternidade romantizada, Ai, que é o tema de hoje. eu, eu não acho que tu é péssima mãe nada. Eu acho que tem uma consciência muito grande e tem a noção da responsabilidade que é a maternidade, né? E eu te vejo sempre procurando ser uma pessoa melhor para poder dar uma instrução para tuas filhas, né? Com amor, com tudo. Então, eu honro muito, né, esse teu caminho
e essa tua vontade de compartilhar com as mulheres, sabe? Sobre essa verdade, não que exista uma verdade sobre apenas sobre a maternidade, né? Mas a tua verdade, então, que também existem muitas mulheres que se identificam com ela, né? Então, hoje a gente está trazendo o tema de como não cair no conto da maternidade romantizada, né? 1º de abril! Gabriel, gente! Mas, assim, eu queria saber um pouquinho, que tu trouxesse um pouquinho mais aqui pra gente, Aline. Assim, antes de tu ser mãe, tu tinha noção do que envolvia a maternidade? Eu achava que tinha, né? Eu achava que tinha. É justamente esse o ponto, né? A gente acha que ser mãe primeiro. O que eu pensava e me tinha muita vontade de ser mãe, inclusive eu fiz tratamento para engravidar da minha primeira filha, é que eu queria muito sentir esse amor, né? Sentir o que é ter uma criança que saiu de dentro de mim, que tem a minha cara, no fim as duas são a cara do pai, né? Nem isso eu consegui. Mas, né, ter aquele bebezinho, aquela criança, aquela imagem que a mídia passa e que, como as mães são demonizadas se elas falarem da parte ruim, as mães também compartilham muito e preenche muito a gente compartilhar o cheirinho do filho, né, o cuidar de ser uma coisa bonita, porque é uma coisa bonita, mas a parte do cansaço, da exaustão e de todas as outras coisas a gente tem noção, mas assim, eu vou ficar cansada, mas faz parte. Eu vou ficar cansada, mas o meu marido, né, vai me ajudar. Dificilmente a mulher engravida sabendo que o homem é um traste que não vai dar a mínima mão para ela. Não que os pais das minhas filhas tenham sido esse tipo de homem, não foram. Mas a gente vai caindo nesse conto, né? E principalmente, assim, eu não sei até se a gente vai falar disso mais adiante, mas assim, eu fui uma iludida pelo fato de gostar muito de criança e de adorar cuidar do meu sobrinho. Eu tinha um sobrinho na época que despertou o desejo de maternidade, que é o Gabriel, maravilhoso, está com uns 8 anos já, mas que é, né, filho de uma irmã do meu ex-marido. Mas na época a gente era muito próxima, né? Eu era casada com ele ainda e a gente apoiou ela na gravidez e eu fiquei super próxima desse bebê recém-nascido. E todas as pessoas diziam: Aline nasceu para ser mãe. Imagina essas pessoas agora vendo a minha live com uma pessoa com uma página chamada Não Nasci para Ser Mãe. E eu aqui, a louca mãe, fazendo apologia à não maternidade. Porque, de uma certa forma, eu assumo, eu até faço apologia à não maternidade. Na verdade, a maternidade consciente, né? Então, minha primeira dica deste 1º de abril, respondendo a tua pergunta, é: mulheres, não se enganem por gostarem de criança e amarem cuidar dos seus sobrinhos. Porque eu cuidava desse sobrinho de ficar o dia inteiro com ele. Uma vez eu fiquei um fim de semana inteiro com ele. E no fim de semana que eu fiquei com ele, inclusive eu lembro dessa memória de quando a mãe dele veio buscar ele no domingo dele, ele tinha 2 aninhos. No domingo de noite, me deu um alívio, assim, eu pensei, meu Deus do céu, porque eu não respirei um minuto enquanto essa criança estava aqui. E eu gosto de cuidar dele, eu amava dar papinha, eu amava brincar, mas é porque era de vez em quando. Entendeu? Isso dava uma ideia. E aqueles 3 dias que eu fiquei com ele, esse alívio que eu senti me deu sabe? A chavezinha lá dentro fez assim um alerta, ligou uma lâmpadazinha dizendo: será que se eu for mãe o tempo todo, eu vou ter essa sensação assim, diariamente desse desespero? Resposta: vai. Você vai. Que é a sensação que eu tenho diariamente. Eu não tenho um dia que eu não seja louca, queira me livrar da maternidade. Esse dia oscila. Um pouquinho mais, a Aline tem 2 filhas, né? Uma de 3 anos, né? 4 fez agora. 4, e a Isa tem quanto? Tem 11, vai fazer 12 em setembro. Então tem uma de 11. Então, depois a gente fala do porquê que uma mãe louca teve 2, né? Mas eu acho importante entender que às vezes acende uma luzinha lá dentro da gente, dizendo: será mesmo? E o que eu pensei? Não, quando for o meu, vai ser diferente. Deu uma falhada? Tá me escutando bem?
Quando for o Deu, meu, agora vai ser voltou. diferente, porque eu vou poder educar, eu vou poder dar limite, né? Com o sobrinho a gente fica meio assim, a gente não quer ser rude, a gente cheia de dedos, então é por isso, tudo certo. Só que não, tá? Porque educar é o maior desafio da face da Terra e aí não é porque tu acha que vai dar limite na criança que a criança vai parar e calar a boca quando tu quer que ela cale a boca, dormir quando tu quer que ela durma, isso não existe, isso é loucura do sistema achar que coisa que acontece. Educação é repetição, é anos e anos tentando e a gente obtém pequeno percentual do que a gente quer com a criança. Uhum, uhum. Então foi nessa ilusão que eu caí na primeira vez. Quis muito engravidar e fiz tratamento porque eu não conseguia, tinha 30 anos e há um ano eu não conseguia engravidar até que deu tudo certo e eu caí do cavalo já nos primeiros dias. Daí dá sequência aí para ver se eu não vou atropelar os assuntos da live, porque já fico É, falando. tu caiu no conto da carochinha, então, né? Caí. De achar. Mas tu achava assim, antes de ter. Tá, todo mundo. A gente sabe, né? Ouve às vezes falar o quão difícil, o que é difícil, os primeiros meses da criança e tal. Mas Ó, quando a tu Mana dos tiver. 100 filhos dizendo que sim, é isso aí. Respondo sim para ela. Não tem um dia de sossego. Não tem um dia de sossego. Desculpa te interromper, amiga. Mas tiveram pessoas também que induziram muito, assim, te iludiram muito com a maternidade antes de tu ter tua primeira filha? Cara, é todo mundo. Eu não sei te dizer, não tenho que apontar porque é a sociedade inteira. São as pessoas da família, são os amigos, são. Dificilmente a gente fala umas para as outras o quanto é difícil. Eu nunca tinha visto uma amiga minha me dizer. As pessoas falam muito en passant, acho que começam a tocar, sabe lá o que, que as amigas que já tinham me dito isso, do tipo, calma, cuidado, não é fácil. Eu ouvia isso, sabe? Mas era aí, quando eu falava, mas eu tenho certeza que eu nasci para isso, que eu sou super. A pessoa fazia assim, tá. E calava a boca, porque talvez se culpava de expressar o quanto era difícil. Ou aquela coisa que a gente já comentou entre nós, né? De que tem mulheres que não conseguem assumir nem para si mesmas o quanto é difícil. Porque eu, sinceramente, eu não consigo imaginar uma mulher que ame a maternidade o tempo todo. Não vou dizer e afirmar aqui que, né, que não existe. Tudo bem, tem as cancerianas, né? As cancerianas são as cancerianas, mas mesmo as cancerianas conversando comigo, eu tenho uma amiga canceriana que é super mãezona e ela é um deboche falando da maternidade, como ela reclama e só que, claro, ela tem mais, dá mais vazão a esse, ela consegue cuidar melhor do que eu de forma mais tranquila. Mas as pessoas, no geral, a mídia, a família, os amigos, só veem pra gente aquela coisa comprada de que ser mãe é uma coisa linda, da Virgem Maria, e o ofício mais sagrado do mundo, e é maravilhoso, e sentir esse amor, e as mulheres que querem engravidar e fazem tratamentos mil, gastam um monte de dinheiro e ficam. E quando conseguem, eu me emocionava de ver histórias de pessoas que conseguiram. Em nenhum momento se fala que depois de quadrigêmeos, o que, que deu do puerpério dessa mulher. Né? Então era uma ilusão generalizada. Sim. Mais ou menos. Eu acho que tem muito assim também das pessoas que depois que elas têm, depois que as pessoas decidem por algum caminho, né? Geralmente as pessoas elas querem validar aquela escolha. E elas não querem falar que se arrependeram, não querem falar que poderiam ter escolhido diferente, ou se voltasse atrás gostariam de ter sido diferente. Então elas começam a argumentar coisas para validar aquela escolha. Não estou com isso querendo dizer que não existam mães que se realizem com a maternidade. Eu conheço várias, né? Muitas mães que Sim. eu vejo que são realizadas mesmo com a maternidade. Só que tem aquelas que, mesmo realizadas com a maternidade, algumas poucas, elas dão uma real também. Elas dizem: olha, eu não me arrependo de ser mãe, amo meus filhos, teria de novo, seguiria o mesmo caminho, mas é muito difícil. E uma vez, uma amiga minha, quando eu estava na dúvida ainda, né, naquela reflexão de ter ou não e tal, ela disse assim: olha, mesmo eu, certeza que queria ser mãe, foi muito difícil.
né? E todos os dias eu agradeço, né, pelas minhas filhas, enfim, mas é difícil, Niri. Então, assim, ó, se tu não tem certeza, não tenha, né? Porque daí, quando vierem as dificuldades, quando vierem os desafios e as coisas ruins, tu vai começar a se perguntar o que que eu tinha na cabeça quando eu decidi ter. Exatamente. E muitas às vezes têm certeza antes de ter, têm a certeza da decisão, né? Mas depois que elas têm, elas também ficam assim, o que que eu tinha na cabeça quando eu decidi ter? Eu conheço pessoas arrependidas, mulheres arrependidas, né? De terem tido filhos. Então, assim, eu queria saber de ti também, dentro do contexto da maternidade, Aline, o que que tu acha mais difícil na tua vivência como mãe? Então, acho que o grande problema da maternidade, pela minha experiência, é justamente esse processo até que eu tô vivendo agora, que eu tô tirando um tempo para mim e me priorizei. Tô longe das minhas filhas e vivendo um momento voltado para mim mesma. Eu acho que é a questão de que existe um paradigma na sociedade, que é esse da Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, que é uma santa, e ela prioriza os filhos sempre. E as necessidades da mãe, se ela priorizar o filho sempre, mesmo que seja uma criança só, mesmo depois que cresce, claro que depois de. Isso já é um. Adolescente às vezes dá mais trabalho, dependendo do que acontece, do que os pequenos. Mas digamos um adolescente que não tá numa fase tranquila, esses, ok, diminui. Mas é muito difícil até a criança ter uma certa idade que, no momento em que tu prioriza as necessidades da criança, as tuas não estejam totalmente negligenciadas. Totalmente negligenciadas. E uma pessoa com várias necessidades negligenciadas, ela não consegue doar muito de si, porque ela está em defasagem, ela está deficiente em várias coisas. Então é uma crueldade, não é equânime, né? É um desequilíbrio total. Tu cobrar de uma pessoa na nossa sociedade é cobrado da mãe, porque, como por exemplo, o que eu tô fazendo agora, eu dei um tempo para mim, resolvi fazer uma viagem por um tempo, ficar sozinha, e todas as pessoas me perguntam: e as tuas filhas, onde é que estão? O que que tu fez com elas? Se um homem viaja sozinho ou vai tirar um ano sabático, ninguém pergunta para ele onde é que tá os filhos porque é obviamente que está com a mãe. Existe um conceito na sociedade de que é a mãe que tem que cuidar e não interessa o jeito que ela está. Né? Não, a rede de apoio é um conceito novo. Antigamente a gente morava em comunidades, não se sabia quem era filho de quem, tô falando antigamente mesmo, né? Lá no tempo das cavernas. Não se sabia nem qual era a participação do homem no nascimento das crianças, né? As mulheres eram sagradas porque do nada elas pariam um novo ser e aquilo era maravilhoso. E todo mundo cuidava das crianças. Isso aí, queridos, a gente vai ter que resgatar isso se a gente quer realmente colocar a mulher, ou mesmo que seja, que já é uma luta que é difícil, né? Colocar o homem e a mulher no mesmo patamar para cuidar da criança. 2 pessoas é pouco. É pouco porque a criança tem. É um bicho selvagem, né? Esse dia eu estava vendo uma live da Caroline Figueiredo com um outro perfil muito legal que é o Mãe Arrependida, né, desse assunto, e elas estavam falando que criança é um bicho selvagem. Ela não é só cuidar de dar banho, dar comida, dar, né, o alimento, brincar e cuidar do emocional, ensinar as coisas. Não, a criança de vez em quando ela sai berrando que nem uma desesperada, ela não sabe nem ela porque que ela tá chorando, ela joga comida no chão 500 vezes, ela dá na tua cara, porque ela é um bicho selvagem, ela está experimentando as emoções. E tu tem que ter estabilidade emocional, tem que ter energia física, tu tem que ter, né, maturidade, tem que ter calma, e tu tá com sono, com fome, mal dormida, ninguém te entende. Se for no puerpério, então, estão olhando para ti e te dizendo: querida, por que tu tá assim? Teu filho nasceu saudável, tu tá ótima, tu tem que agradecer.
E a pessoa tá desesperada, se olhando no espelho, não entendendo mais quem ela é. Porque ela não vai mais pro trabalho, ela fica de chambre o dia inteiro. Não que a gente tenha que ficar, ou todas fiquem, mas a gente bota a teta pra fora, a gente tá com a teta rachada, a gente, sabe, por mais que tu põe uma roupa, tu tá vomitado, porque a criança vomitou no teu. Tu não sai mais de casa e tu tá dolorida. E aquilo ali não é a tua vida, nunca foi. Do nada aquela enxurrada cai, tu não te identifica mais contigo no espelho, tu não tem nada disso para dar para a criança. E isso só vai amenizando um pouco, mas isso permanece até a criança se governar quase, ela poder atender suas necessidades sozinha. Então é um esvaziamento e uma cobrança extrema em cima de alguém que está vazia. Acho que esse é o grande problema. Nem viver mais para si também, né? Porque além de tudo, teu tempo é 100% para criança. A pessoa não consegue mais ler um livro, não consegue mais ver uma série, não consegue mais falar com as amigas, né? Acho que essas duas coisas, a questão da gente ter as necessidades negligenciadas e não conseguir ter tempo para se nutrir, para relaxar, né? A questão do tempo é uma unanimidade. E tem também o fato, né, que eu vejo que tem alguns casais que às vezes se iludem, o homem tá na melhor das intenções, né? Eu tenho amigos que são pais, são baita paizão, são muito paizão, assim, né? Mas uma vez até eu tive um relato de um amigo meu que ele disse assim, Niri, eu não sei o que fazer, porque por mais que eu tente ajudar, por mais que eu queira me inserir, a criança quer a mãe, principalmente no período de aleitamento e tal, né? Então, é isso. Tem fase da criança que ela só se É, acalma, ela só quer a mãe. Então, tem isso, eu acho mas assim, ó. tem uma objeção quanto a isso, depois eu posso falar. Mas eu acho assim, ó, tem casais que se iludem de que o pai vai conseguir pegar junto, né? De que, No ai, quando eu início não puder, conta. E não é assim que a gente vê na vida real que acontece, né? Não sei se tu queria falar um pouco é. mais sobre isso. Não, até estava tentando ler uns comentários aqui, mas não estou conseguindo voltar. Mas para responder sobre isso, fazer esse adendo, essa observação, porque realmente é real, a gente, justamente a mulher tem que ter o direito de escolher sobre o próprio corpo, tem que ter o direito a decidir fazer um aborto ou não, porque é nela que aperta o negócio, realmente a criança muitas vezes só quer a mãe. Só que é importante deixar claro aqui para esse nicho que pode estar nos assistindo que já é mãe, para a gente parar com esse negócio de, mas ela só quer a mãe. É preciso que a sociedade se conscientize que a rede de apoio é necessária e que esse negócio da criança só quer a mãe tem que dar um jeito, entendeu? Porque aonde tu mais te rala com no puerpério é justamente lá no Instituto Aripe, outra dica de legal para seguirem aqui sobre isso. O Instituto Aripe tinha os textos na época que falava Sua Majestade o Bebê. E eu já me sentia a pior mãe do mundo e a péssima mãe, porque eu achava isso exatamente. Tudo é para criança, entendeu? Se a criança não está confortável no colo do pai ou de uma tia, já imediatamente ela tem que voltar para o colo da mãe. Foda-se que a mãe tá podre. Porque a criança não pode sofrer o mínimo desconforto. E isso tem que mudar. Mesmo uma criança recém-nascida, dependendo do estado de olheira, de depressão e de caos que essa mulher tá, a criança faz alguma coisa, nem que dê uma mamadeira. E agora tem mulheres que vão me xingar aqui, mas é o que eu penso, entendeu? Tira do peito, então, mas tem mulheres que não gostam de dar o bico da mamadeira. Aí são discussões aqui de prioridades entre o que a mulher precisa, né? Mas quando não é recém-nascido, tem formas de brincar, de distrair e fazer isso amenizar um pouco para a mulher, porque, vejam bem, é assim. Sempre tem uma desculpa para voltar para ti que tá exausta. Pessoal que quiser fazer perguntas, pode colocar naquele ponto de interrogação, tá? Na caixinha de perguntas, que é melhor para a gente acompanhar. Que daí, quando chega uma pergunta, já dispara o sinalizador, porque às vezes as mensagens vão correndo aqui na É, tela e não dá pra gente ler, sim. né? E aqui chegou uma pergunta, chegaram duas perguntas, tá? Não, primeiro uma colocação, é da Pátia do perfil Sem Filhos, né? Ela colocou também que acha que isso da criança só querer a mãe também é socialmente construído.
e que, né, tu já falou um pouco sobre isso. E ela tá perguntando para ti, Aline, se tu te considera uma mãe arrependida. Sim, lidei com isso de maneira muito dolorosa e custei a me colocar dessa forma. Mas até vendo essa live da. Ai, agora eu esqueci o nome, Carla, eu acho, da Mãe Arrependida. Eu me refleti, sabe? E foi tão bom, e é isso que a gente está fazendo aqui, eu faço no meu perfil. Ai, eu me senti forte para dizer, sim, eu sou uma mãe arrependida. Porque a gente precisa desmistificar e separar o que é o amor pelos filhos e o que é o amor ou ódio pelo job. Pelo job de ser mãe. Eu odeio o job de ser mãe. Eu repito essa frase que é um pouco mais antiga, da Hell Mother, da Ellen Ramos. Amo meu filho, mas odeio ser mãe. Como pode? Sim, pode. E sou arrependida de ser mãe porque eu não nasci para esse ofício. Se eu pudesse escolher, eu não seria mãe. Só que isso é diferente de dizer que eu não queria que as minhas filhas existissem. É diferente. A Carla fala isso. A minha filha é um ser apartado de mim, um ser maravilhoso, que eu amo, que eu gosto de ter do meu lado. Se eu não fosse a mãe dela, com certeza ela teria nascido de outra mulher. Aí, teorias que podem a gente viajar aqui, mas se eu pudesse ter a Isadora na minha vida, sem ter que ser eu a responsável por tudo na vida dela, com certeza eu queria a Isadora como minha afilhada. Conviver com ela, morar com ela, provavelmente, né? Inclusive, e a Sofia também. Mas ser a responsável pela vida de uma criança e ter que corresponder a tudo que a nossa sociedade cobra nesse sentido, para mim, não, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Então, sim, é um arrependimento. E o amor é separado disso. Vamos ver se a gente finaliza agora rapidinho. Então, não me lembro em que ponto tu parou da tua última fala, se tu quer concluir, Tá. né? E Que a depois eu gente tenho mais tava. para Eu estava falando de como eu lido com isso com as minhas filhas, né? De como é difícil desconstruir tudo que a sociedade, por mais que eu seja uma mãe que fala que a mulher não se realiza só sendo mãe, que não precisa ser a princesa para ser salva pelo príncipe e ter 7 filhinhos, é difícil, né? É uma desconstrução diária. Acho que é isso. Aí a gente tem que ir fazendo isso aos poucos quando as crianças crescem, mas as minhas filhas sabem que ser mãe é bem complicado e que elas têm que ter muita certeza desse sacerdócio se elas quiserem realmente realizar isso. Sim. Então, Então, assim, acho que agora eu me adianto. uma pergunta para encerrar, então, né, a live. O que tu diria para as mulheres que não são mães? Para elas não caírem no conto, não da maternidade, mas da maternidade romantizada, né? O que tu diria para essas mulheres? Cara, o que eu falo para as minhas filhas, né? E para que eu diria para mim lá atrás, é um sacerdócio, é sacrifício. Tem uma vez eu vi um filme de comédia que eu achei a melhor descrição da maternidade que eu queria passar então para vocês para trazer um pouco de humor para este momento. Ser mãe é um negócio que é horrível. Horrível, 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 o tempo todo horrível, horrível. Daqui a pouco, naquela coisa horrível, acontece um momento mágico. Uma coisa que tu faz assim, meu Deus, isso aqui fez tudo valer a pena. E aí aquele momento mágico termina e volta a ser horrível, horrível, horrível. Continua sendo horrível até o próximo momento mágico. Só que eles não são diários, eles não são diários. Tem fases que tu te realiza mais e fases que tu recebe de volta o sentir esse amor, a satisfação de ver um outro serzinho feliz, nutrido, amado, tapadinho de noite, com o estômagozinho cheio, dando risadinha pra ti. Isso é maravilhoso, isso é mágico, isso é lindo. É um orgulho, é o milagre da vida. Cara, isso é 20%. Ok? Para mim, né? Tô dando o meu depoimento. Todos os outros 80% é sacrifício. Sacro ofício, seja como você vai encarar. Eu não encaro bem.
Eu gostaria de poder cheirar as minhas filhas o tempo todo e curtir com elas e brincar quando eu estou disposta a brincar, mas alguém cuidasse. Do banho, da educação, da comida quando não quer comer, de quando tá irritado, gritando. Eu não queria essa parte. E essa parte é a maioria. Não é para todas que é assim, mas veja bem, observe-se para você sacrificar-se por alguém com as suas necessidades negligenciadas, porque se você se sacrificou por alguém alguma vez na vida, se você é enfermeira, sabe, é uma pessoa que tem esse. Você vai trabalhar alimentada, né? Você dormiu à noite. Então pense bem, você vai estar esvaziada e você vai precisar se doar muito para um ser que vai te devolver somente o fato dele estar bem e feliz porque você se sacrificou por ele. Aí é autoconhecimento de cada uma. Acho que é isso, amiga. E bem Então, louca, né? Falei mesmo. temos uma mãe que caiu no conto da maternidade, né? Aí, E temos uma mulher que decidiu não cair no conto porque ela se deu conta que era um conto. Né? Então, eu falo assim, eu não estou aqui também para pregar que ninguém seja mãe, né? Mas lógico. se for para ser mãe, que seja com consciência, que seja conhecendo os prós e os contras, porque o que mais a gente vê é muitas mulheres achando que vai ter muito mais prós do que contras, né? E a gente vê que algumas chegam lá e batem com a cara na porta, né? E se arrependem depois de ter. Então, que para não cair nesse conto, pelo menos procurem conhecer mais coisas sobre a maternidade, né? Para mim foi bem importante a experiência que eu tive de convívio com o meu sobrinho, tu falou, né? Com o teu sobrinho, teu afilhado, enfim. Eu É, com o meu sobrinho o por 3 Gabriel. anos porque ele morava na mesma casa que eu, né? Então, eu, do 0 aos 3 anos, eu acompanhei e ajudei em todo o processo dos Nossa. cuidados com ele. Então, isso foi bem importante para eu ver a maternidade real, né? Não a maternidade pintada nas novelas, nos comerciais de TV. E ali eu já comecei a pensar assim, nossa, mas será que eu quero isso mesmo para mim? Será que não quero? Não foi na época que eu decidi que não queria, mas essa experiência impactou na minha decisão, né? Anos depois. Olha, Então, eu acho que para as mulheres não caírem nesse conto, como tu disse, né? É bom procurar se conhecer, é bom se perguntar se está disposta a se sacrificar neste nível, né? este. Para a criação de outro ser humano. E também eu daria a dica de procurar fazer tipo um estágio de maternidade, né? Vá cuidar de crianças de várias idades. Sim, total. Então tá, amiga. Achei uma ótima dica. E assim, amiga, para fazer um comentário final, se tu me permite, eu acho que parece, como eu disse, né, que a gente está fazendo apologia contra a maternidade, a não maternidade, mas assim, ó, essa questão do vale a pena, não vale a pena, né? Se a gente for olhar percentual, eu acho que realmente os momentos mágicos são 20%. Então, se for racionalizar, querida, obviamente não vale a pena. Na sociedade que a gente vive, não vale a pena ser mãe. Vai extinguir a sociedade, né? Até se for levar isso ao último. Mas assim, eu acho que a nossa luta é justamente construir a sociedade da rede de apoio. Construir a sociedade em que enxerguem as mães estão exaustas. Isso é muito injusto. Não tem como uma pessoa ter sanidade mental, principalmente tendo duas. No fim, eu nem falei, mas a minha segunda foi não planejada, mas eu acredito que como é um processo espiritual para mim ser mãe, né? É uma sombra, é algo que me faz evoluir, me faz crescer. Ela veio porque tinha um desejo inconsciente de ter outra. E elas são maravilhosas, eu mergulho, eu vivencio esses momentos mágicos com muita gratidão. Mas eu só vou gostar de ser mãe no dia em que houver realmente muitas pessoas para dividir comigo o fardo e a atenção, porque a criança precisa de muita atenção quando às vezes a gente não está em condições de dar. Então é construir uma sociedade diferente, uma sociedade mais comunitária, onde vai ser maravilhoso ser mãe, porque é incrível ver os crescimentos de um ser humano, é incrível ser amada por uma criança, é incrível se sacrificar por alguém e ver que essa pessoa é feliz e tá bem porque tu te doou para ela. Isso é o verdadeiro amor incondicional. E experimentar o amor incondicional é válido, mas não com todo o sacrifício em cima da mulher. Fechou?
Então tá, te agradeço aí imensamente o convite. Para mim tá travando aqui de novo, então acho melhor a gente... Eles estão vendo a conspiração do universo. Universo não, né? O sistema patriarcal, capitalista e opressor das mulheres, das mães. Parece que o negócio não querem que chegue, finaliza eu. Então tá. Bom, eu acho que vou dar a minha parte, que a gente estava falando junto aqui para Mana dos Sem Filhos. Eu acho perfeito isso que tu falou, tá? Na verdade, o trabalho aqui é tirar todo mundo das caixinhas. Não tem que ter a caixinha da mulher com a maternidade junto. Principal coisa que não a ser esclarecida é que não é necessário ser mãe para ser mulher integralmente. Maternar, a gente pode maternar N coisas, desde os sobrinhos até um projeto. Né? Tudo que a gente dá nascimento, a gente está usando o nosso útero, a gente está usando a nossa criatividade e a nossa maternagem. Então, respeitar todas. Agora, para aquelas que querem viver essa magia como eu quis, e com certeza, se a nossa sociedade fosse uma sociedade do cuidado coletivo com as crianças, eu teria mais filhos, com toda certeza. Eu teria mais do que 2 filhas, se fosse equilibrado, né? Se eu pudesse, se fosse dado o direito das mães viverem a magia, que é a maravilha que é ter um ser que sai, né? Que tu materna um outro ser, mas com essa equanimidade. Então, que todas sejam respeitadas e contempladas. Live muito necessária. Obrigada, gente. Muita gratidão por quem ficou até aqui, acompanhou as quedas e voltas ali. O perfil da Anitta não estava sustentando, que a internet dela não estava boa. Ela tentou 3G, tentou de tudo. Viemos aqui pro meu, mas ela avisou que vai compilar os vídeos, vai fazer um videozão grandão, que a gente conseguiu abordar bastante coisa e eu acho que vai ser muito útil para todas as mulheres. Esse nosso bate-papo aqui, tá? A Niri tá pedindo para eu agradecer por ela, todos os seguidores aí do Não Nasci Pra Ser Mãe. E agradeço em meu nome também a vocês todas. E mandem esse vídeo no aviãozinho aí pras manas, principalmente as que estão em dúvida de ser mãe, tá, queridas? E para as que estão sofrendo também, oprimidas, porque a gente se reflete e se alivia e se apoia, tá bom? Um beijo. Fiquem com a deusa.